Oi, gente, hoje eu vim mostrar como eu vim parar aqui nos Estados Unidos pra trabalhar e ganhar em dólar. Então, se você quer saber um pouquinho mais, fica comigo até o final, que eu vou te mostrar o passo a passo que eu fiz pra estar aqui hoje. Primeiramente, eu tô fazendo um intercâmbio de trabalho e viagem, porque o nome desse programa se chama Work and Travel. Então, você trabalha e viaja. E o que é basicamente o Work and Travel? É um programa de intercâmbio onde você necessariamente precisa de uma agência para te intermediar, onde você passa de 3 a 4 meses aqui nos Estados Unidos trabalhando. Então, normalmente, a duração do programa no Brasil é do dia 15 de novembro até o dia 15 de março, o que dá 4 meses. Mas não necessariamente você precisa cumprir essas datas, porque como é nas suas férias de faculdade, muitas das vezes não vai rolar. Então, você dá para dar uma conversada com o seu empregador e você conseguir conciliar com as suas datas de férias da faculdade. Então, alguns pré-requisitos que você precisa para fazer esse tipo de intercâmbio são 3. Você precisa ter de 18 a 28 anos. Tem que estar matriculado em uma faculdade, ou mestrado, ou doutorado. Não vale pós. Então, tem que ser uma dessas 3. Você precisa ser um aluno de faculdade matriculado, porque você tem que provar isso, esse vínculo com o Brasil. E o terceiro é que você precisa ter um inglês intermediário. Mas assim, pode ser um intermediário baixo, eu já vi muitas histórias de gente com intermediário baixo, conseguiu, foi lindo, maravilhoso, porque você vai lidar com muita gente, então por isso que você vai precisar de um inglês intermediário, mas você vai conseguir melhorar ele, você tá vindo pra cá, principalmente pra isso que acontece, é que as pessoas vêm pra querer melhorar o inglês. Então tá tudo certo. Você sendo simpático, gentil na hora da sua entrevista é o mais importante. Então, basicamente, você vai se candidatar a uma vaga aqui para os Estados Unidos, que é inverno, no caso, no final do ano é inverno aqui. E normalmente a maioria das vagas são vagas para resorts de esqui ou algo relacionado à neve, porque é onde tem a maior concentração de turista e é onde precisa de mão de obra. Então, normalmente as vagas variam entre estações de esqui, entre hotéis que você vai ter que trabalhar dentro desses resorts de esqui, ou não também, que no meu caso tinha várias opções relacionadas à neve, mas eu quis escolher algo mais tranquilo, mais tropical. Eu tô numa ilha aqui na Califórnia, então tá tudo bem, não estou passando esse frio extremo que eu poderia estar passando, mas que foi a minha opção. Então, assim, a maioria das vagas são para lugares com neve. Então, se você tem a vontade de conhecer algum lugar desse, trabalhar em um lugar desse, é muito mais fácil. E para isso, você vai precisar de um intermediador entre você e esse emprego que você vai ter nos Estados Unidos. E eu vou contar um pouquinho da minha experiência com a TravelMate, que foi a agência onde eu escolhi. Existem outras agências, só que eu vou contar a minha experiência com a TravelMate. Eles te dão todo o auxílio dessa intermediação entre você e o empregador, entre o sponsor, que isso é assunto para um segundo vídeo, mas eles te dão todo esse auxílio e você precisa pagar um pacote, né, que é o pacote do programa, que no meu caso eu escolhi o Premium. Tem outros, como o Independent e o Returnee, só que o Premium a agência vai te auxiliar em tudo. Então esse valor que é de $1.990, dependendo do valor do dólar na época, dependendo de quando você fechar esse programa, talvez esse preço mude, mas essa foi a minha experiência e foi o tanto que eu paguei na época. Mas enfim, esse é o preço do valor que você tem que pagar para a agência, você não tem muito para onde fugir. O máximo que você pode fazer é fazer esse método independent, que é quando você já tem um empregador aqui. E se você tem um certo contato, isso fica muito mais fácil, mas se não, como foi o meu caso, eu me candidatei a uma lista gigante de vagas e opções que eu poderia estar escolhendo. E eu escolhi o que melhor me convinha no momento. E foi isso onde eu estou no momento, aqui numa ilha na Califórnia, onde não é tão frio, no inverno não neva, então eu vou ter outras experiências onde eu estou planejando outras viagens para fazer nos meus day off.
mas que não vai ser algo que eu vou ter que passar um frio extremo todos os dias, que era uma coisa que eu não queria. Mas então, basicamente, o que está incluso dentro desse pacote que você vai pagar para a agência é o seguro-saúde, toda essa lista de empregador e atualizações e essa intermediação entre agência e empregador. Então, eles que vão fazer todo o processo de documentação, enfim, as coisas que você vai precisar passar para eles. Tá incluso dentro desse valor que você vai ter que pagar no início, que foi no meu caso, eu fechei no início de 2020. Então, fui pagando as prestações ao longo do ano. E eu estou aqui agora. Então, assim, gente, é possível. E foi uma loucura por ser no ano da pandemia. Então, assim, aos poucos eu vou contando tudo pra vocês. E se vocês já querem saber mais, me manda direct lá no Instagram, que eu tô sempre lá, eu respondo muito mais rápido. E agora, mais um tópico é falar um pouquinho sobre a acomodação. A acomodação, no caso, onde eu estou agora, é aqui um housing que já foi incluso dentro dessa minha oferta de trabalho que eu tive na época, mas elas podem estar ou não inclusas. No meu caso, estava, só que eu tenho que pagar uma taxinha, que é como se fosse um aluguel, desse housing por semana, e tem a vaga de emprego que tem, vaga que não tem. Então, cada caso é um caso. No meu caso, eu tô tendo que pagar $125 por semana. Então, é um housing um pouquinho salgado, mas é muito lindo onde eu tô. E eu sei que aqui é uma área até privilegiada. Então, assim, tá tudo bem. O housing é muito bom, água quente, a gente tem, tipo, estrutura muito boa, os banheiros, a cozinha, é uma casa mesmo. Eu vejo algumas pessoas que estão na mesma cidade que eu, só que em kitnet, algo menor, assim, e que não tem toda essa infraestrutura. Então, assim, aqui está muito bom, graças a Deus. E agora, um outro tópico é falar um pouquinho sobre o visto, que você precisa vir para os Estados Unidos, você precisa de um visto, você não tem como trabalhar nessa vaga de emprego com o seu visto de turista, então você vai precisar tirar um visto a mais, que é o visto J1. É um processo super básico e super fácil, tem que fazer lá normalzinho no site da embaixada ou contratar alguma empresa parceira de assessoria de visto. Eu vou deixar o contato aqui da minha assessora de visto, que ela me ajudou muito nesse processo, principalmente na pandemia, foi essencial pra mim. Mas basicamente você vai precisar desse visto para entrar e para conseguir trabalhar aqui nos Estados Unidos, para ser aceito no trabalho e ganhar em dólar, que é isso que a gente quer. E basicamente esse visto, você vai passar por alguns processos, não é muito demorado, mas como eu tirei na época da pandemia, foi um caos, o Brasil não estava aberto pra tirar o visto, então assim, foi no 45 do segundo tempo, e aí que entra o próximo tópico, que é a passagem. Muitos vídeos vocês vão ver, falar, não, você tem que esperar pra comprar passagem, não, você não pode comprar passagem antes de tirar o visto. Mas, se eu não tivesse comprado a passagem, eu não estaria aqui. Então, o meu foi um pouco diferente. Se você tem a sua job offer com a sua data de início de trabalho, essa data de fim de trabalho, você já pode comprar sua passagem. Assim, você vai, segura na mão de Deus e vai com emoção, mas vai, porque seu visto pode ser negado. Mas assim, é muito difícil seu visto ser negado. Se você tem tudo direitinho, todos os seus documentos, antecedentes criminais, se tá tudo certo, se você é estudante, enfim, segue todos os documentos necessários para esse tipo de programa, não tem como o seu visto ser negado. Então você vai, segura na mão de Deus e vai. Eu comprei minha passagem um mês antes de vir pra cá, mais ou menos, 20 e poucos dias, porque realmente o meu processo foi atípico, não nesse período de final de pandemia de 2021, então o Brasil estava começando a abrir as fronteiras novamente para os Estados Unidos, então eu precisei comprar, porque senão, se eu esperasse o meu visto ficar pronto, eu não estaria aqui, porque eu peguei o meu visto no dia 1º de dezembro e eu embarcava no dia 2 de dezembro. Então, assim, foi um dia antes, eu ia pagar muito, muito, muito caro. E a minha passagem ficou 1.500, eu vou colocar o valor certinho aqui, mas ficou 1.500. E no final eu vou colocar o valor de tudo que eu gastei até agora.
Estou no meu primeiro mês aqui fazendo intercâmbio, então tem alguns gastos que ainda não foram concretizados, mas isso já foi basicamente todos os valores que eu estou pagando, então resumidamente no housing, nas passagens, então se planejem, planejamento é tudo. Mas depois disso que você tá com o visto pronto, com a passagem pronta, vem esse planejamento de chegar até o local. Porque o que acontece? Normalmente, esses trabalhos onde você vai se candidatar a essas vagas não são em centros grandes, que no caso, muita gente, eu quero ir pra Nova York, eu quero ir pra Los Angeles. Não, não vai ser nesses centros muito grandes. Eles vão ser mais afastados da civilização e você vai ter que dar um jeito de chegar até esse seu empregador. O meu caso, eu estou numa ilha, então assim, não tem pra muito onde eu ir, mas o lugar mais próximo aqui da ilha é Los Angeles, então querendo ou não, eu peguei um voo direto pra Los Angeles e de Los Angeles eu vim pra ilha. Eu tenho tipo uma balsa que ela passa todos os dias, então eu já sabia que tem esse transporte, esse meio de transporte já teria, então já soube me planejar quando foi o momento. Mas o que acontece? Você às vezes está muito, muito, muito longe desse seu o seu empregador é muito, muito longe do lugar onde você vai chegar de avião. Então esse planejamento precisa ser muito bem estruturado, para não ter assim, falhas. Eu cheguei em Los Angeles 11 horas da noite. Chegou eu e uma amiga que a gente se conheceu no intercâmbio mesmo, a gente não se conhecia antes. O brasileiro, quando se vê fora do país, assim, junta. Então a gente se juntou e veio aqui pro housing juntas. E foi muito bom, porque se eu não tivesse ela, seria triste. Porque eu cheguei em Los Angeles 11 horas da noite. A gente não sabia o que tinha que fazer. O nosso Uber não pegava, porque a gente cadastrou o cartão internacional, só que ele não aceitava. Foi um rolo. Uber nos Estados Unidos não aceita dinheiro, então já se prepara, porque não aceita. Então, pra gente chegar 11 horas da noite no aeroporto pra ir pro hotel, porque a gente alugou um hotel pra passar essa noite, porque não daria pra gente vir pra ilha direto, a gente passou essa noite. E a gente conseguiu, foi num táxi mesmo, foi caro, mas vem aprendendo. E no outro dia a gente pegou essa balsa pra vir pra ilha onde eu tô hoje. Então assim, tem que ter todo esse planejamento antes. Imprevistos acontecem, mas você tem que estar planejada e saber o que pode acontecer nesse meio. E aí depois que você chega no seu empregador, depois que você trabalha, depois que você ganha muitos dólares... vou falar agora um pouquinho sobre esse tipo de salário, porque o salário varia. Em todas as job offer que eu vi, era mais que 10 dólares a hora, a maioria deles. Eu não lembro um que era menos que 10 dólares a hora. No meu caso, eu vou ganhar 15 dólares a hora. Então, é um salário muito, muito bom. Eu vou recuperar todo o valor investido em um mês. Eu já recupero todo o valor que eu investi, basicamente. Porque eu vou trabalhar muitas horas semanais. Cerca de 39, 38 horas semanais, então dá um valor muito bom e já pago todo o valor investido. Por isso que é um intercâmbio muito bom de fazer e tem um ótimo custo-benefício, onde todo esse valor investido que você tem lá no começo, toda dor de cabeça, ela vai valer a pena. E vai valer mais a pena ainda no Grace Period, que é um período que você pode fazer antes ou depois, mas normalmente as pessoas fazem depois, porque é quando você tá com os dólares, é quando você tem dinheiro. Então, depois que você termina, que no caso no Brasil, todos os brasileiros podem ficar até dia 15 de março, é uma regra geral, então você não pode ficar mais que isso, pode ficar menos, mas não pode ficar mais. Trabalhando, então você trabalha até dia 15 de março e depois você tem um mês para curtir os Estados Unidos e pra onde você quiser, fazer o que você quiser, enfim, e gastar os seus dólares ou não, guardar, aí é com você, você pode fazer, você sabe, você entende do seu dinheiro. Mas o Grace Period você pode fazer um mochilão com seus amigos, juntar e fazer um itinerário super legal, enfim, você tem esse período de um mês pra ficar nos Estados Unidos. Depois que o seu trabalho finalizar, você tem esse período de um mês. Então, resumidamente, esse é um intercâmbio onde você vai investir esse valor inicial vou deixar aqui quanto que deu meu valor inicial, mas
Você vai recuperar esse valor depois, porque é um valor que, dependendo das horas trabalhadas, você já consegue, assim, triplicar, quadruplicar esse valor que você investiu lá no começo. Então, é um intercâmbio que vale muito a pena, onde você tem que fazer o seu planejamento, seja em housing, onde você vai ficar, se realmente oferece essa casa, acomodação para você ficar, o visto, tem a passagem, então tem alguns gastos a mais, não vai ser somente esse gasto lá no começo do programa. Então, já tem que se preparar isso com o decorrer dos meses, porque você vai desembolsar um valor lá no começo, mas depois vai ter alguns gastos futuros, até se você precisar trazer alguma coisa, se planejar em questão de roupa, é melhor comprar sempre, ainda mais se for para estações de esqui, algo nesse sentido, é melhor comprar no lugar, porque no Brasil a gente não vai encontrar roupas apropriadas, mas às vezes você vai precisar comprar algo necessário que você precisa. Eu, no meu caso, precisei comprar uma mala, então assim, são alguns gastos a mais, mas cada caso é um caso. Então, mas é um intercâmbio que, assim, compensa muito, é um custo-benefício muito bom, onde você vai, né, como estudante, então você precisa estar matriculado, tem alguns requisitos que você precisa estar dentro desses requisitos, senão não tem como. Então, assim, é possível você viajar não somente no seu grace period, que é o seu período depois da época trabalhada, mas também nos seus day off. Eu mesmo estou aqui gravando esse vídeo pra vocês no meu day off. Então, você pode conseguir juntar um dinheirinho e fazer uma viagem com os amigos, ou não, porque às vezes os day off não vai bater, mas fazer uma viagem sozinha. No meu caso, eu consigo fazer muita trilha, então consigo sair, explorar a cidade, conhecer lugares e pessoas novas, isso que importa. Então, pra você que gosta de viajar e trabalhar e viajar trabalhando, e isso nos Estados Unidos em uma coisa só. Esse programa é um intercâmbio muito, 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 assim, bom, um intercâmbio que vale a pena, onde você vai conseguir todo esse dinheiro investido, se não mais. E eu já falei tudo aqui, mas é porque eu fico muito animada quando o assunto é Work and Travel. Então, se você quer saber um pouquinho mais, já deixa nos comentários. Esse foi meu primeiro vídeo. Quero trazer um toda semana. Se Deus quiser, eu vou conseguir. E eu sempre posto um pouquinho mais sobre essa vida aqui na ilha que eu tô vivendo lá no meu Instagram. Então, já aproveita pra me seguir lá no Instagram também. E todas as informações a mais, e eu vou deixar aqui o material em PDF, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Mas qualquer dúvida é só me chamar. E um beijo!